Ovários policísticos, uma realidade incômoda. O resultado chega às mãos das mamães como algo devastador, um verdadeiro monstro na sua concepção. Minha filha tem ovários policísticos. O que fazer? O doutor que fez a ultrassonografia disse que não vou poder engravidar. É verdade? Ovários policísticos só aparecem em mulheres que têm alteração na menstruação? Tenho ovários policísticos. Quero engravidar. Posso? Ovários policísticos é um achado presente ao exame ultrassonográfico. Ele aparece como pequenas coleções líquidas que aparecem nos ovários ao exame como formações ovaladas escuras. Elas estão dispostas lado a lado à semelhança das contas de um terço. Ao contrário do que se pensa, não necessariamente representa doença, mas devido a informações imprecisas, causa muita dor em quem recebe o resultado do exame. É encontrado em jovens com menstruação normal ou que tiveram atrasos infrequentes, o que se deve a uma imaturidade funcional do seu organismo. Mulheres na pré-menopausa também apresentam ovários policísticos. E mulheres puérperas, aquelas que tiveram filhos recentemente. Também em jovens, na maioria das vezes com índice de massa corporal normal ou abaixo do normal. Jovens magras. Essas mulheres têm em comum episódios de anovulação, ou seja, elas não ovulam. As nossas orientações, ao vocês receberem um resultado de ultrassonografia que fala ovários policísticos. Observar as características da menstruação, se existem alterações menstruais, calcular o índice de massa corporal da paciente, observar o comportamento menstrual, pois na maioria das vezes o padrão menstrual volta ao normal sem uso de medicações. Orientação quanto às medidas saudáveis de alimentação, prática de esporte e outras, fomentadoras de melhor condição de saúde. Se iniciou vida sexual, as jovens são estimuladas para o uso de preservativos. O controle ultrassonográfico deve ser semestral. Na ausência da menstruação, não ter pressa em fazer a jovem menstruar. O uso de anticoncepcionais hormonais pode alterar ainda mais a situação, que é passageira em grande número de pacientes. Os ovários policísticos, eles podem ser encontrados dentro de um contexto de uma síndrome. E o que é síndrome? A síndrome representa um conjunto de sinais e sintomas de alguma alteração no organismo. A síndrome dos ovários policísticos, a sigla é SOP. A prevalência é de 5 a 15%, ou seja, somente 5 a 15%
das pacientes com ovário policístico vão ter também a síndrome. E ela tem como carro-chefe o hiperandrogenismo, seja ovariano, seja da glândula suprarrenal. E o que é isso, doutor? É a produção de hormônios masculinos. Estas mulheres também cursam com anovulação crônica. Elas ficam sem ovular por vários meses até anos, o que leva a uma infertilidade de causa anovulatória. E o que é mais preocupante dentro do contexto da síndrome dos ovários policísticos é a síndrome metabólica. No hiperandrogenismo, ou seja, o excesso de hormônios masculinos, vamos observar queixas como queda de cabelos, oleosidade da pele, hirsutismo, presença de pelos em áreas que normalmente não tem, e a acne, espinhas no rosto. A síndrome metabólica já vem como um processo evolutivo da síndrome dos ovários policísticos. As alterações que acontecem, alterações hormonais e comportamentais, são caracterizadas por atrasos menstruais. Estas mulheres ficam até anos sem menstruar. Elas têm uma predisposição a desenvolver câncer de endométrio, diabetes tipo 2, cálculos biliares, gordura no fígado, osteoporose, hipertensão arterial, acidentes cardiovasculares, como o infarto do miocárdio e o AVC, câncer de mama e a obesidade em até 38% das pacientes. A síndrome dos ovários policísticos é a causa mais comum da infertilidade feminina. Corresponde a mais de 50% das anovulações. Aconselho que esses exames sejam interpretados à luz dos conhecimentos científicos. O laudo ultrassonográfico deve ser analisado por profissionais competentes em uma avaliação clínica criteriosa antes de dar o diagnóstico, o veredicto. Algumas mulheres portadoras de SOP, síndrome dos ovários policísticos, podem engravidar, mesmo espontaneamente, sem necessidade de tratamento. Os tratamentos, quando realizados, já restabelecem o padrão ovulatório das futuras mamães, habilitando-as à gravidez. Ouça sempre uma segunda opinião. Siga rigorosamente as orientações da equipe multidisciplinar. Os ovários, eles representam apenas uma parte de um complexo mecanismo fisiopatológico presente na síndrome. E um recado final a todas vocês, mulheres guerreiras. Desesperar jamais. Sejam sempre guerreiras. Obrigado.